noite, meus queridos e amados irmãos. Muito se fala do Espiritismo, não como uma ciência, mas ela é uma ciência, e nós já explicamos isso em vários outros vídeos. E estamos hoje dando prosseguimento ao estudo da mediunidade, para que no sábado, quando estudarmos o Evangelho, à luz da mediunidade, nós possamos entender algumas palavras, algumas expressões que estão na física, na eletricidade, na biologia, na parapsicologia, que estão envolvidas na mecânica quântica. Então, estudar a mediunidade num centro espírita, nós pegamos o livro do médium e começamos a estudar, mas tem certos termos que nós precisaríamos compreender melhor. Antes de iniciarmos nossa reunião de hoje, eu recebi uma orientação dos meus mentores espirituais de fazer uma prece que o próprio Bezerra de Menezes fez há muitos e muitos anos, talvez em 1972. Eu gostaria que cada um de nós parasse um pouco e refletisse e elevasse o seu pensamento a Deus. Senhor, reúne-nos de novo em teu Evangelho de amor e luz, para que não nos citamos efetivamente mais irmãos uns dos outros. Nós precisamos disso, irmãos. Não permitas que a desunião nos destrua a edificação da bênção em que nos encontramos, e apoia-nos para que o presente se nos converta em posição de serviço para o levantamento de uma vida melhor. Clareia-nos a palavra, para que a nossa palavra abençoe e alivie, eduque e eleve, e recebe por misericórdia as nossas mãos, para que as nossas mãos não se afastem da lavoura que nos deste a cultivar para a colheita do bem eterno. Senhor, acolhe-nos a todos, cada qual de nós na tarefa que fomos chamados para cumprir tua infinita misericórdia, e que a tua vontade se faça em nós, e por nós, junto de nós, e em favor de todos nós, onde estivermos, hoje e sempre, e cada um dos que estão aí, neste momento, me ouvindo, nesta segunda-feira. Quarta-feira, às 21 horas, estaremos de novo de volta. Agora, tratando da eletricidade e dos efeitos da comunicação da eletricidade, e explicando nesse primeiro momento por que as preces não são atendidas. Quantos de nós reclamam disso? No cérebro, como eu disse que era o nosso gerador central, com os nossos polos e com a nossa anteninha, que a gente entra em comunicação com todos, nós emitimos ondas, e nós estamos falando de ondas de pensamento. No cérebro, as ondas podem ficar não ativas, elas ficam como ondas amortecidas. São as produzidas por cérebros não acostumados à elevação, mas que em momentos de aflição proferem preces fervorosas. A onda se eleva rapidamente. Como eu disse da outra vez, que quando nós fazemos essas preces, as ondas se elevam o máximo possível. Mas também desce logo a seguir, pois não tem condição para manter-se constantemente em nível elevado, por não estarem a ele habituados. São pessoas que, geralmente, se queixam de que minhas preces não foram atendidas. De fato, produzem ruídos, mas não conseguem sustentar-se em alto nível, não atingindo, pois, o objetivo buscado. Esse é um dos pontos chaves da questão. Para isso, dentro desses efeitos da eletricidade, nós precisamos, meus caros irmãos, de momentos de silêncio. Na mediunidade observamos também o fenômeno da indutância, que é um fenômeno elétrico.
que provoca muitas vezes momentos de silêncio. O médium treinado, eu já faço isso há 50 anos, meu Deus. O médium treinado permanece calado nesses momentos. O não desenvolvido intromete aí pensamentos seus, colaborando na manifestação externa. Inclusive, uma vez, Divaldo disse que 70% das comunicações são externas, 30% é do espírito do próprio médium. Está certo. Não tiro suas razões. É o problema da indutância. Se a indutância é muito grande, a comunicação torna-se imperfeita e falha. Isso pode ser causado por defeito do aparelho receptor, o médium, ou do aparelho transmissor, o espírito, a entidade comunicante. Qualquer dos dois, sendo humanos, porque são humanos em planos diferentes, um na matéria, outro no plano etéreo, no plano de uma outra dimensão, pode ser fraco e apresentar indutâncias, como nós chamamos em eletricidade. Estamos falando da ciência espírita, muito fortes e atos muito longos. Esse é um dos aspectos fundamentais que nós precisamos nos atentar. E como é que essas ondas de pensamento, elas funcionam? As ondas longas de pensamento terrenos e baixos circulam apenas pela superfície da Terra, atingindo somente os sofredores e involuídos, ou as próprias criaturas terrenas, como nós estamos aqui dizendo há diversos dias. Qualquer pensamento de tristeza, ou ressentimento, ou crítica, abaixa as vibrações. Por isso que o médium tem que ter um período em que ele tem que se recompor, tem que refletir, tem que entrar em oração, tem que fazer silêncio, como eu disse há pouco, para que essas ondas de pensamento não venham a causar aquela indutância que eu falei anteriormente. Por isso disse Jesus, olha o que Jesus nos disse: quando estiverdes orando, se tem alguma coisa contra alguém, perdoa-la. Está em Marcos 11, 25. E mais, Jesus disse: se estiveres apresentando tua oferta no altar, e aí lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali tua oferta diante do altar, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e depois vem apresentar tua oferta. Está em Mateus 5, 23 a 24. É diferente daquela história que eu contei numa das palestras que eu fiz na Federação, de uma criança que ficou sentada na calçada e vendo, era Natal, e vendo todo mundo ir para a igreja e orar. Eu não vou dizer qual é a igreja, porque eu aceito todas, gosto de todas. E aquela criança via as pessoas irem e oravam, e oravam. E quando saíam, ele ouvia os comentários. Que coisa chata. Hoje é dia de Natal, eu podia estar muito bem com a minha família. Agora eu vou estar junto daquela chata da minha irmã. Eu vou aguentar aquele vizinho que eu não suporto. Ora, como é que você foi orar? Foi à igreja e volta dizendo: puxa, eu tenho que voltar a passear com meu pai, com a minha mãe, que eu não gosto, que eu não me dou bem. A religião que não faz o homem ser melhor não é boa. Precisamos avaliar isso. Olha o que Jesus disse: reconcilia-te com teu irmão e depois vem apresentar a tua oferta. Que oferta podemos oferecer a nossos irmãos se dentro de nós mesmos nós não temos esta fé? Nós precisamos disso. Os médiuns, principalmente os mediadores,
os profetas antigos, as profetisas antigas, precisam estar em equilíbrio permanente em todos os seus centros de força que nós vamos abordar a posteriori, como eu já falei aqui. Impossibilidade, digamos, científica, não pode haver sintonia. A prece não pode, científica e matematicamente, atingir os planos que desejamos, porque estamos dessintonizados. Estamos vindo à igreja, estamos orando, fazendo o terço. Tem gente que faz o terço aí 50 vezes e ao mesmo tempo está magoado com o Antônio, com o Pedro, com o João, com Maria. Na realidade está magoado consigo próprio. Como nós somos o reflexo do outro, quando nós nos magoamos, quando nós nos enraivamos, quando nós queremos alguma coisa de triste em relação ao outro, estamos querendo isso para nós mesmos. Somos herdeiros de nós mesmos, das nossas atitudes. Por isso que eu disse, e repito, a prece não pode científica e matematicamente atingir os planos que desejamos, porque estamos dessintonizados. O polo do amor com o polo do ódio estão em conflito dentro de nossa mente. Então estamos ali orando, por quê? Porque estamos vendo um pastor falando a palavra, né? Estamos ouvindo um padre falando a palavra, que eu falei na reunião passada, que o verbo, a palavra, habitua entre nós. A prece, meus irmãos, não se trata da gente ter uma maldade ou uma exigência dos espíritos superiores. Não se trata de maldade ou exigência dos espíritos superiores, isso que eu estou dizendo, não se trata disso. Mas não chega a eles nossa prece. Por essa razão, por essa dissintonia, por essa indultância, por esse fato de nós estarmos totalmente dessintonizados, o nosso polo do amor com o nosso polo do ódio, emitindo essas energias negativas, às vezes até segurando, porque a gente não quer jantar com a nossa irmã, não quer ver o nosso vizinho, que é muito chato. Será que não acha que nós é que somos os chatos? Nós é que não temos causa aos nossos problemas? Não, não é a exigência dos espíritos superiores, não, meus irmãos. É a exigência da física, é a exigência da biologia, da eletricidade, da mecânica quântica, do universo, porque nós somos o universo personificado em pessoas. É a exigência de nossos amigos numa escala superior que diz: calma teu coração. Uma vez eu falei, vou repetir aqui agora de novo em relação a isso, que inclusive agora, um pouco antes de eu começar a conversar, me ofereceram jantar. Eu disse: não posso. Não posso porque eu vou estar acompanhado de meus amigos e meus irmãos, que eu prefiro conversar, não me perguntem por quê, com os desencarnados, do que com encarnados. Os desencarnados são francos, objetivos, não mentem, não nos deixam em situações de dificuldade, a não ser que você dê aso a isso, aí se aproximam de ti aqueles que estão de acordo com o teu pensamento. Diz-me o que pensa e diz-te-ei quem te acompanha. E o pior não é isso, é o que eu vejo. Foi como a história que eu contei daquele que eu encontrei na porta do fórum, na época que eu advogava, reclamando porque alguém estava dilapidando seu patrimônio. Era um materialista, coitado. Eu conversei com ele muito tempo, terminei quase perdendo a audiência no dia. Mas a prece, meus irmãos, como eu estava dizendo, da mesma forma que as preces não chegam, elas não chegam como uma onda de rádio. É a mesma coisa, existem as ondas curtas e as ondas longas e vice-versa, né? As ondas curtas, longas e vice-versa. Cada um, a ciência o comprova experimentalmente, só pode comunicar-se com seus afins de vibração. Mais tarde, Kardec fala no livro dos espíritos simpáticos e dos espíritos antipáticos.
são as escalas vibratórias das nossas ondas mentais, que não existe energia maior no universo do que o pensamento que emitimos de uns para os outros. Como eu disse nas palestras passadas, puxa, como eu gosto dessa pessoa, eu nunca vi, mas eu gosto. Puxa, como eu tenho pavor dessa pessoa, eu não quero saber dela. São as nossas ondas mentais vibratórias. Como, por exemplo, eu vou contar para vocês uma coisa interessante que ocorre todo dia na vida da gente. Puxa, fulano, eu tinha acabado de pensar em você e você me apareceu. Não é assim que se dá? Eu não sei porquê, mas eu estou pensando no meu filho. Daqui a pouco o telefone toca. Já perceberam como isso é comum? As visitas inesperadas de pessoas que a gente estava pensando? Ou, por exemplo, puxa, hoje eu acordei pensando no meu pai que desencarnou. Não, seu pai esteve aí perto de você, esteve junto de você, abençoou você e veio te dar proteção. Se ele teve permissão para isso, mais tarde nós trataremos detalhadamente disso. Gostaria que vocês agora imaginassem que dentro do aspecto do Evangelho, mais do que um repositório de orações repetitivas, teológico, é o tratado da ciência. E eu estou tratando aqui da ciência. Vejam que eu estou falando de Heine, eu estou falando de ondas curtas, ondas longas, eu estou falando de ondas de pensamento. Eu estou falando do perdão, estou falando do amor como ondas de pensamento, porque eu estou ainda na fase da eletricidade. Ainda não cheguei no magnetismo, ainda não cheguei na biologia para dizer os centros de força que cada um de nós tem e como eles podem e devem ser equilibrados. E isso nós estudamos nos nossos cursos mediúnicos. Mas antes temos que ler o que foi que eu disse antes. Vamos ver se as pessoas que me ouvem se estão repetindo. Se lembram desse o primeiro livro que temos que ler, mas ler vivenciando, estudando, entendendo, é o Livro dos Espíritos. Mas o Livro dos Médiuns é o segundo, é um complemento, mas pode ser visto independentemente. Mas vou repetir incansavelmente. Todos os fenômenos do Velho Testamento, do Novo Testamento, os fenômenos mediúnicos que eu comprovei, versículo a versículo, são baseados em ciência. E hoje a ciência é a nossa maior aliada. Recentemente eu coloquei um vídeo que estava lá no fundo do poço da Rede Globo, que não foi nem em 2006 que eles fizeram. Eles só deixaram abrir em 2006, foi no ano 2000, 2001 aproximadamente, em que a igreja comprova a existência e a aparição das almas. Uma freira se ajoelhando diante de um padre pedindo, dizendo que alguém tinha pedido para ela fazer uma missa e ela fez, e o padre disse para ela: faça a missa, minha filha. Então, a igreja não desconhece, ela não vê o espiritismo como se vê por aí. Agora, eu vou repetir o que eu repeti na reunião passada. Só no Rio temos 89 religiões e seitas. Precisamos aceitá-las todas de braço aberto. O espírita não entra em embate, o espírita não discute, o espírita não entra em discussões religiosas. O espírita, a doutrina espírita é uma filosofia espiritualista que nos leva a fazer o bem, a viver ao bem, sempre para sermos melhores do que fomos ontem. O meu problema é me olhar no espelho no dia e dizer: puxa, eu gostei de você ontem, rapaz, você até que foi bom. Você não machucou ninguém, não maltratou ninguém. E como eu disse quando eu falei especificamente sobre a reforma íntima, quando eu falei sobre a forma da projeção astral, que eu fiz projeção astral parte 1, parte 2, porque era muito longo, eu tive de dividir. Imagine você deitar, sentar, e antes de dormir dizer o seguinte: quantas pessoas eu magoei hoje? Quantas pessoas vão dormir não gostando de mim hoje? O que foi que eu fiz? Porque é muito comum
que a gente é muito fácil. É facílimo colocar a culpa nos outros. Tudo é os outros. Eu sou a eterna vítima. Não, não é assim, meus irmãos. O tratado que eu estou fazendo aqui, a orientação que eu estou dando em termos da ciência espírita, apenas eu expresso em termos da época que foi escrito, há 170 anos atrás, aproximadamente, quando as ondas caminham, pode se formar uma corrente. Quando as ondas caminham, se forma uma corrente. Então, vocês veem, eu venho pouco a pouco falando com vocês sobre gerador, polos, ondas e correntes. As correntes de pensamento. Por isso que muitas vezes uma pessoa numa corrente mediúnica totalmente destoando do ambiente pode atrapalhar toda uma reunião mediúnica. E vou repetir aquela história que eu contei, de que eu fui dar um curso de mediunidade para 40 médios num centro espírita, que eu prefiro não dizer o nome. Eram 40 voluntários, médios voluntários. E eu então comecei a falar sobre os processos obsessivos que poderiam atingir os médios com muito mais facilidade do que as pessoas comuns. O chefe, coordenador das mediúnicas, virou para mim assim e disse: eu não pego em mim nada. Aí eu terminei, eu não podia deixar de terminar, voltei até a diretora do centro espírita e disse: me desculpe, mas não tem mais aula de mediunidade aqui, eu não posso mais dar. Eu disse: mas por quê? Porque o seu coordenador estava mal acompanhado, ele estava obsedado, e ele bateu no peito que ele era o único, que ele era o chefe da mediúnica, ele não pegava nada. Pelo contrário, gente, nós médios somos antenas ambulantes, somos os mais frágeis, por isso que nós precisamos estar em constante aviso, em constante atenção. E por isso Jesus disse: livrai-nos do mal, amém, livrai-nos do mal, evitemos as tentações, que a gente, por mais que a gente não queira, alguém nos influencia. Por quê? Porque nós somos os outros. Nunca, eu vou repetir o que eu tenho repetido em quase todas as palestras, nós somos os outros. Nós somos espíritos numa experiência carnal, num corpo, numa veste nova. Tanto que, em sonho, no desprendimento do sono, quando eu falei lá uma das palestras sobre a projeção do corpo astral, o espírito se plasma como ele era. Digamos que eu queira conversar com a minha amiga que está aqui assistindo. Eu vou dizer, não vou dizer o nome, porque são tantos amigos que eu não vou dizer o nome, para que nenhum fique magoado dando dedito aos outros nomes. Se em uma determinada época de nossa vida, milenar, nós nos encarnamos, por exemplo, numa determinada época, a forma de nós nos reconhecermos na projeção astral é com um vestimento da época. E o espírito tem essa capacidade de se plasmar como ele era. Como Jesus na estrada de Emaús estava mais jovem e não foi reconhecido. Até que chegaram à taberna e cortaram o pão e viram que era ele mais jovem. Porque cada um de nós, à medida que desencarna, o nosso corpo espiritual, ele toma um visual etéreo. E é sempre mais jovem. Mas o espírito pode querer parecer um velho. Até um preto velho. Ninguém nega que o espírito pode se plasmar e querer o que ele quiser. Nós aqui não temos nada a querer. Nós temos aqui entender e vivenciar a nossa vida para o melhor, para atender o melhor, para atender o espiritismo, para que cada um de nós possa evoluir sempre e sempre mais. Não esqueçam, tudo é vibração. Ondas. E ondas, mais tarde nós vamos ver, ondas são... A luz é onda, é feito onda. A luz gera energia, gera onda. As ondas se materializam, as ondas se condensam. Tudo é som. O som, luz, ondas, energia. Nós vamos ver tudo isso e vamos passar a entender a vida
e o mundo um pouco melhor. Eu quero agradecer a Deus esses 25 minutos, 26 minutos que vocês passaram me ouvindo, e dizer que na quarta-feira nós vamos discutir mais 3 temas, ou 2 ou 3 temas, para que no sábado, ao estudarmos o Evangelho, versículo a versículo, como estamos fazendo, à luz da doutrina ou ciência espírita, como eu falo, você já tem um pouco mais de entendimento sobre a ciência espírita. Em nome de Jesus, eu agradeço a presença de todos vocês, peço paz, amor e harmonia em cada um dos corações, mas não vão à igreja e voltem com raiva de ninguém, ou achando que o vizinho fez alguma coisa errada, que você não gostou, não simpatizou. Perdoe. Mas para perdoar, você primeiro precisa perdoar a si próprio. Lembre-se de Francisco de Assis. Foi a melhor palestra que eu fiz. Eu fiz em 4 municípios aqui do estado do Rio de Janeiro, a convite, uma palestra sobre São Francisco de Assis. Se um dia o tempo for suficiente, quem sabe nós estaremos aqui falando sobre esse magnífico homem, sobre esse magnífico santo homem chamado Francisco de Assis, por quem eu tenho como franciscano dentro do meu coração. Eu adoro São Francisco de Assis. Por isso que eu digo, é melhor que eu perdoe do que ser perdoado, porque se eu for perdoado é porque quem errou fui eu. Se alguém me pede perdão, não fui eu que fiz a coisa acontecer. Então reflitam sempre isso. É melhor perdoar do que ser perdoado. Perdoado foi você que agiu, foram as suas atitudes. Então, cuidado. Cuidado com as suas atitudes. É a sua herança, é a sua vida futura. Uma vez perguntaram a Kardec: mas você está com 63 anos, você está cansado, a espiritualidade vivia em cima dele. Você descansa esse corpo físico, porque nós não podemos segurar corpo físico. O corpo espiritual não segura o corpo físico, molda. E muitas doenças decorrem disso, de nosso corpo mental, de nossas ansiedades. Kardec para com isso. Ele não parou. Teimou. 63 anos, eles disseram: então agora tu vai com a gente. Chega. Teu trabalho aqui você já fez. Tuas perguntas que você queria fazer a cada um de nós respondemos à medida do que nós podemos. E outra coisa, só para encerrar hoje, para que fique bem claro, e não existe dúvida, o que nós somos hoje seremos amanhã quando partirmos. Ninguém se santifica quando desencarna. Como todo mundo diz, era um homem bom, era um santo, que nada, ele vai ser exatamente igual que ele é hoje aqui. Não existe mudança. A individualidade, a personalidade, o homem tal como ele sempre o será. As reencarnações sucessivas existem para que cada um da gente evolua e cresça e vá melhorando a cada nova volta, ou neste planeta, ou na casa do meu pai, que tem muitas moradas. Pode ser em outro lugar. Como tem aí o exilado de Capela, na Capela, para nos orientar e para nos dizer que hoje é que o homem está começando a descobrir que existem planetas que podem ser habitados. Engraçado, Jesus já falava isso há 2000 anos atrás. Então, meus irmãos, elevemos nosso pensamento a Deus, a Jesus, e agradeçamos a presença de todos. Eu agradeço a presença de todos e fico extremamente honrado e feliz. E eu não tenho palavras para dizer e expressar o amor que eu sinto por vocês, mesmo sem estar ao lado, porque a alma não tem distância, para a alma não existe distância. Eu vos abraço a todos neste momento, com todo o meu carinho. Boa noite e que Deus vos abençoe.